Vamos lá, Josué 7, versículo de número 1 diz assim: Os israelitas, porém, eles foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o que era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, por isso, contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até a cidade de Ai, que fica perto de Bet-Ave, a leste de Betel, e disse: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que o povo fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, e eles vão nos cercar e vão nos eliminar, e o nosso nome será eliminado da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos, fugiram deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor, o Deus de Israel, há de passar. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não retirar o que há de errado entre vocês. Verso 14, apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez, e a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez que o Senhor escolheu, uma família de cada vez que o Senhor também escolheu. Verso 15, aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas, este aí então será queimado no fogo com tudo que pertence, porque violou. Verso 18, Josué fez a família de Ir vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Ir, filho de Zerá, da tribo de Judá foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Deus, o Senhor de Israel. Confesse, conte-me o que foi que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, porque eu fiz o seguinte: eu vi lá nos despojos um manto de Siná, 200 ciclos de prata e mais uma barra de ouro que pesava 50 ciclos. Cobicei elas no meu coração, me apossei delas. Então eu escondi elas no chão da minha tenda, juntamente com prata por baixo. Ok? Vou te explicar tudo isso aí, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesse dia, que a palavra do Senhor, ó Deus, visite o nosso coração, que o Senhor derrame fé, derrame esperança, derrame amor, graça, alegria. Ó Deus, aonde há desânimo, aonde há tristeza, aonde há dúvidas, em nome de Jesus, que isso possa se dissipar diante da sua palavra, porque a sua palavra, Senhor Deus, é pão que vem do céu, a sua palavra é água, ó Deus, que sacia o sedento, e por isso é que nós oramos nesse dia, colocando, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O capítulo número 6 fala da famosa história de Jericó. Jericó era uma cidade com muros muito altos, e o povo de Israel, depois que passou do rio Jordão, Moisés já tinha morrido, Josué agora é o líder, e através de Josué, o Senhor Deus abriu as águas ali do rio Jordão, e eles passaram. Então o pessoal acreditou na liderança de Josué, que era um homem escolhido por Deus. E o maior desafio que eles passaram foi se deparar com uma cidade fortificada chamada Jericó. E tinham muros altíssimos, era impossível eles cruzarem o caminho, porque Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel, só que Jericó era intransponível, não tinha outro caminho, não tinha como fazer um círculo pelo muro ou ir por outro lado, não tinha como. Você tinha que atravessar Jericó para chegar nessa terra que Deus tinha prometido.
E a única forma era combater, era guerrear. Só que como que uma nação que acaba de sair do deserto, sem armas, sem muito poder, vai guerrear com uma nação tão poderosa e só os seus muros já fazem o povo de Israel tremer. Com isso acontece então que o Senhor Deus ele fala com Josué e ele dá orientações específicas, e a gente sabe que no final, no 7º dia, o Senhor Deus mandou o povo rodear as muralhas, e o povo que era adorador, os adoradores deveriam ir na frente com a Arca da Aliança, né? E os guerreiros atrás. E o Senhor disse: vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E de fato foi o que aconteceu. É o que narra o capítulo 6. As muralhas caíram, o povo de Israel, que era bem mais fraco, venceu, certo? O povo de Jericó. E só foi livre uma mulher que a Bíblia chama ela de prostituta e a família dela, porque elas auxiliaram ali os espiões de Israel quando eles pularam lá para ver como é que ia ser a questão. Pois bem, depois que se passa então essa questão que é Jericó, parecia que não haveria mais nada de difícil para Israel, porque eles estão agora, né, diante de desafios muito menores. Tanto é que a gente lê o texto, que o texto diz que há uma cidade chamada Ai, e tem poucos homens lá. E os espiões de Israel foram lá e disseram assim: ó, poucos homens, não vamos cansar o exército inteiro, não. Manda só 2, 3 mil, que é o suficiente. Só que, veja bem, uma coisa tinha acontecido, e só uma referência histórica também para você gravar. O texto diz que Jericó foi destruída e nunca mais foi construída. Se você for procurar aí, Jericó não existe mais, tá? Eu passei por lá, até hoje é um monturo de coisas. Ninguém sabe por que ninguém nunca reconstruiu, porque lá é um lugar estratégico, é um bom lugar. Eles construíram hoje em dia uma outra Jericó, que hoje em dia está no domínio da Cisjordânia, e quem manda lá são os palestinos lá. E mora mais ou menos 25 mil pessoas nessa nova Jericó, que não tem nada a ver com Jericó e tal, mas a Jericó verdadeira está destruída até hoje, é um monturo lá, não existe nada mais lá. Só que, quando Deus disse ao povo que eles iam destruir Jericó, Deus tinha dito o seguinte: não é para que vocês peguem nada do que sobrar, dos despojos de guerra. O que eram os despojos de guerra? Prata, ouro, as roupas que eram caríssimas, perfumes, armas de guerra. Deus tinha dito para não pegar nada, para que eles consagrassem tudo ao Senhor, porque a guerra tinha sido vencida não pela força humana, mas pelo Senhor. Só que acontece uma coisa, que é o que a gente leu aqui, que fala sobre o pecado de Acã. No verso 1 que a gente leu diz, né, os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zim, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Então, eu quero focar nisso aqui, e o tema da mensagem de hoje é a questão da... Como é que eu posso definir melhor? A questão da avareza, ou a questão da cobiça. O mal da cobiça e da avareza que continua derrotando e destruindo muitas pessoas que inclusive servem a Deus. Isso são coisas que nós devemos tirar, então, das nossas vidas e do nosso coração. Eu estou partindo dessa palavra a partir do Antigo Testamento, porque do Novo, vou citar alguns textos que já são mais conhecidos. Então, se você olhar, por exemplo, em Provérbios 28, 20, a palavra de Deus diz que o Senhor condena, né, quem ajunta tesouros de iniquidade, provindos de injustiça e coisas nesse sentido. Em Eclesiastes capítulo 5, no verso 10, diz que quem ama o dinheiro nunca fica contente com ele. Você pode ter, certo, um tanto e conquistar mais, e conquistar mais, e conquistar mais. Você nunca ficará satisfeito com ele, porque ele é algo que é insaciável, entende? A cobiça, ela é insaciável, essa é a verdade. Uma pessoa que faz alguma coisa pela cobiça, ela nunca consegue ficar só naquilo. Ela sempre vai se aprofundando, cada vez mais, cada vez mais.
Então, é muito perigoso, não o dinheiro em si, porque a Bíblia diz que o dinheiro é um dom de Deus, mas o nosso coração é muito perigoso. E você sabe o que a Bíblia diz? O Antigo Testamento diz que Deus, ele dá o dom da riqueza para testar o coração dos seres humanos. Então, o dinheiro na nossa mão é um teste também. É um teste de onde nós vamos estar posicionados a partir do momento que a gente possa ter alguma coisa, ou também não ter muito, porque nesses dois casos o nosso coração está em xeque, está sendo testado. E a gente precisa então entender que o dinheiro não é um problema, mas o modo como ele está dentro do nosso coração pode ser um grande problema. Então, assim, como é que você me explica pessoas que já têm tanto dinheiro, que não precisavam fazer mais nada, continuarem querendo dinheiro? Isso é a cobiça, né? Nos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, escrito por Moisés, pela mão de Deus, né, nas tábuas, no verso 7, a Bíblia diz: não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os gados do teu próximo, não cobice. Então, a cobiça, ela é um pecado sério. A Bíblia também diz que a cobiça é idolatria. O que é idolatria? É colocar alguma coisa no nosso coração na frente de Deus. É aquilo ali ser algo que a gente busca mais, ama mais, se dedica mais do que o que a gente se dedica a Deus. Isso é, então, idolatria, né? E a Bíblia vai falar, então, que o dinheiro, ele é assim. Então, assim, o que eu consigo perceber hoje em dia, quando você vai acompanhar a internet, acompanhar esse pessoal aí, esses influenciadores, essas pessoas, elas são movidas por isso, pela avareza, pela ganância, elas são movidas por isso. Porque são pessoas que elas não têm nenhum tipo de propósito para fazer com aquele dinheiro. O negócio é o dinheiro pelo dinheiro, né? Já viu o pessoal do funk, não é? É a corrente de ouro maior para que seja mais reconhecido entre os outros. Eles não têm um propósito. Então, assim, sempre que você busca dinheiro, mas não existe dentro do seu coração um propósito maior para que esse dinheiro seja aplicado, isso é pecado. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro, ele é um meio para que haja conquistas, generosidade e coisas boas sendo feitas para pessoas, para você, para sua família, para a obra de Deus, e por aí vai. Então, quando a pessoa ela faz uma oração, que Tiago até diz assim, Tiago 4, verso 3, ele diz: muitos pedem e não recebem, porque pede mal, só para gastar nos seus próprios prazeres. Então, a busca de muitos eu preciso de dinheiro porque eu quero ter isso, eu quero ter isso, quero ter um carro, quero ter essa casa, isso. Isso é uma busca egoísta, é uma busca que não vai além, sabe? E todo tipo de busca, então, que não vai além, que é egoísta, ela não é uma oração que Deus ouve, não é uma oração que Deus responde. E isso é incrível. E é por isso que a Bíblia, então, ela nos ensina a olhar para o dinheiro, mas acima do olhar para o dinheiro, olhar para o propósito ao qual nós vamos aplicar isso. De que forma isso que Deus nos dá, que é esse dom, que é o dinheiro, pode beneficiar de forma correta a sua vida, os seus pares, a sua família, os necessitados, a obra de Deus. Como isso pode acontecer? As pessoas não têm projeto. Hoje em dia é o que? É o dinheiro pelo dinheiro. Ou então é o dinheiro pela ostentação. Né? Chega os caras, quero ganhar dinheiro para comprar esse carro aqui. Né? Quero comprar essa casona. A maioria das pessoas, elas são assim, sabe? Elas simplesmente sonham pelo sonho. E isso não dá, sabe? O dinheiro pelo dinheiro, ele nem é ouvido por Deus quando a gente coloca isso em oração. E a gente precisa tomar cuidado. Jesus disse o quê? Em Mateus capítulo 6, verso 24, ele foi bem claro. Não tem como servir a Deus e o dinheiro. Porque ou nós vamos aborrecer um, ou nós vamos aborrecer outro. E ele chama o dinheiro de mamon. Então o dinheiro, ele é uma entidade espiritual, certo? Ele é o quê? Ele sim trabalha para destruir pessoas. Essa entidade espiritual que está por detrás dele. Como eu disse, o dinheiro em si é um dom de Deus,
mas o que se manifesta por detrás dele, dentro dos corações que se desviam do que é a vontade de Deus, é um demônio chamado Mamon, e Jesus foi quem disse isso. Então, não tem como servir as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você viver para a glória de Deus e viver ao mesmo tempo para ser, certo, rico. Isso não quer dizer que pessoas não vão enriquecer, certo? Como eu disse, o dinheiro é um dom de Deus. Em Provérbios diz que o Senhor, ele coloca esse dom na mão de muitos. E isso pode acontecer comigo, com você, né? O Senhor recompensa o trabalho, a Bíblia também diz, trabalhador diga o seu salário. As pessoas, elas podem fazer muitas coisas boas, investirem, prosperar na vida. Mas a grande questão é essa, né? É não viver para o dinheiro, mas viver para a glória de Deus. Então, isso é fundamental. Então, na história de Acã, quando a gente vê o texto que é citado ali, que está escrito que ele cobiçou no verso 16 até o 26, quando a gente vê que Deus disse para Josué, vou chamar a família à frente, o clã, e depois vou chamar a pessoa. E foi dito certo, caiu em Acã, né? Foi ele o homem que tinha pegado os despojos. E como está escrito em Josué capítulo 7, 21, mais propriamente dito. Mas a palavra ali que é usada, isso é interessante, porque é sempre bom, quando a gente estuda, a gente vai na língua original do texto. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, a palavra que é usada ali é chamad. E a palavra chamad, que é a palavra que ele diz para Josué, sim, eu peguei uma capa, eu peguei ciclos de prata e de ouro, quilos de prata e quilos de ouro. É uma palavra que aparece justamente como eu falei em Êxodo capítulo 20, verso 17. É a mesma palavra, chamad, que quer dizer cobiçar. Então ele pegou aquelas coisas por cobiça, certo? A cobiça é um grande mal. E esse cara que não precisava disso, porque Deus estava enriquecendo grandemente Israel. Mas por cobiça, ele está achado bonito, pegou ali o manto e pegou aquele dinheiro ali, sem necessidade. Então, ele pega, né, ele toma e de uma forma ilegítima, porque aquilo ali tinha que ser consagrado ao Senhor. E não foi o que ele fez. Então, o desejo de Acã, para a gente entender melhor, a cobiça é o desejo fora de ordem, certo? Pensa numa coisa equilibrada. A cobiça é a desordem. Por exemplo, a ansiedade, ela não é uma doença. A ansiedade é uma coisa que até movimenta a vida da gente, não é? Pela ansiedade a gente pode nos preparar melhor para uma prova, para alguma coisa. A ansiedade é algo que nos move. Quando ela está distorcida, ela pode virar até uma doença, seja de tratamento médico, psiquiátrico e tudo mais, não é? A cobiça também. Então, é por isso que hoje em dia você vê um monte de gente que aí tem todo um debate teológico, filosófico e médico, mas hoje em dia tem muita gente que está internado por conta de questões que envolvem cobiça. Gente que está internado porque não consegue parar de jogar, né? Hoje em dia tem gente que está internado que não consegue parar de jogar esses jogos aí que circulam no Brasil todo, né? Tem até jornalista esportivo que está internado cuidando da saúde mental por causa disso. Tem um monte de gente hoje em dia internada, por exemplo, por causa de falta de freio sexual, pessoas que dizem que são viciadas em sexo. Aumenta cada vez mais. Talvez o caso mais emblemático tenha sido assim, o do Tiger Woods, né? Que foi um grande golfista, não sei se voltou, se já parou de novo, né? Mas hoje em dia tem várias pessoas que estão nisso aí. Então, a cobiça, ela é uma coisa ruim. Alguém vai dizer assim, mas a cobiça é o que me motiva, é o que me faz levantar, é o que me faz ir atrás. Não é a cobiça, certo? O que te faz ir atrás é o desejo, é o sonho, certo? Isso sim, o planejamento, isso é o que tem que mover a minha vida e a sua vida. De forma nenhuma um desejo distorcido. Então, você vai ver que o Evangelho, a palavra de Deus, ela está sempre nos mostrando que nós devemos procurar a Deus, porque Deus ele é capaz
de colocar no devido lugar os nossos sentimentos quando nós oramos a Ele, para que eles não se tornem distorcidos e destruam, então, a nossa vida. Então, como eu já citei, repito, está escrito, Eclesiastes capítulo 5, verso 10, se você quiser anotar, não sei, mas está escrito, quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda que possui, porque tudo isso é vaidade. Então, tem um monte de gente que a gente segue na internet, que faz viagem todo dia, que não trabalha, que só vive só para cuidar do corpo, e a gente pensa que essa é a vida dos sonhos. Mas a gente não sabe o que está dentro do coração dessas pessoas. Porque uma vida assim, que não tem propósito, que é só que a vida da pessoa é uma loucura, assim, né? Todo dia você entra lá, a pessoa está num lugar do mundo, cheio de secretários, pessoas que fazem tudo por si, pessoas só vivem de cuidar do próprio corpo, aquela coisa, a gente acha que esse é o auge que uma pessoa pode chegar na vida. E não é o auge. Até porque, como eu disse aqui, esse desejo desenfreado faz com que a pessoa entre na vaidade. E a palavra vaidade, ela é descrita na Bíblia como vapor, ilusão, como algo que escapa pelas mãos, certo? É uma coisa muito séria isso. Você já deve ter ouvido relatos de muita gente que já teve muito dinheiro, que já teve muita coisa e que não se satisfez com isso. Por que não satisfaz? A não ser que essa pessoa tenha propósitos maiores. Então, estou repetindo, não é ter dinheiro que faz alguém se tornar fútil, se tornar ilusório ou vaidoso. Não, mas o que tem de pessoas que lutaram para chegar até lá e perceberam que aquilo não traz felicidade, são muita gente. Gente, e a gente costuma brincar, né, que dinheiro não traz felicidade, mas resolve um monte de problema e tal. A gente sabe que isso é certo, e eu não estou aqui dizendo que a gente tem que deixar de procurar, de orar a Deus, pedir que a gente tenha mais, que às vezes falta, né? Ou às vezes a gente precisa de mais para conquistar coisas legítimas, né? Mas eu só estou dizendo que toda essas vidas, né, nabalescas que a gente vê, essas pessoas que estão sempre mostrando, né, coisas suntuosas, são meio megalomaníacos, querem ser os maiores em tudo, no dinheiro, no número de seguidores, na beleza, sei lá o que, isso não traz felicidade, tá? E você pode inventar alguma coisa aí para tentar arrumar dinheiro e chegar até lá, você vai ver que não dá, isso não traz felicidade. Então assim, eu fico só triste, sabe o que é? É porque, infelizmente, a maioria das pessoas que não tem dinheiro ainda pensa, se eu tivesse, seria muito melhor. Não. Se você continua pensando isso depois de ter a palavra de Deus diante de você, desculpa, mas isso é burrice. É uma burrice muito grande, certo? E uma pessoa que recebe uma orientação da palavra de Deus e tem a oportunidade de um dia, por exemplo, ter dinheiro e cometer esses erros que eu estou falando, tem que cair no poço mesmo. Tem que ser o tolo que alguém vai pisar na cabeça mesmo. Porque esse tipo de pessoas que são repreendidas, não aprende, essas pessoas elas vão ser pisadas, chutadas, é o que a Bíblia diz. Nós até temos que parar o quê? De jogar pérolas aos porcos, né? Coisas sagradas aos cães. Então tem muita gente que não adianta mais falar, porque já falou tanto e parece que não entende. Então, essas coisas são ilusórias, certo? Não deixe a sua vida ser guiada por influenciadores digitais, influenciadoras. Pelo amor de Deus, eu estou sempre falando isso aqui, certo? Cuidado, porque os olhos, certo? Eles são perigosíssimos. A Bíblia diz que as 3 formas como nós nos corrompemos nessa vida João disse, 1 João, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Então, se os seus olhos todos os dias forem colocados, certo, em coisas, cobiça de carne, que é a cobiça de vida e da pessoa, você desejar ser igual a alguém, ter o corpo de tal pessoa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Todo dia você fica olhando a vida que uma pessoa tem.
E a ostentação de bens, você vê essas pessoas tentando todo dia, você vai cair. Você vai cair na fé. Eu não estou dizendo isso aqui como jogando maldição em ninguém, que isso não existe jogar maldição. Acabou. É Deus só que tem poder para abençoar e amaldiçoar. Mas se a sua vida, certo, você gasta mais tempo com isso do que lendo as escrituras, ou dedicando a sua mente a alguma coisa mais séria, porque as pessoas elas não entendem que, por exemplo, que estudar, que ler, é tão importante como fazer exercício físico. Então as pessoas elas estão tendo a mente corroída. Então é verdade, a sua vida vai dar errado se você passa mais tempo vendo vida de influenciador do que lendo pessoas que vão te passar alguma coisa significativa. Ou principalmente a Bíblia, que vai te passar a própria palavra de Deus e te instrui. Então, você me desculpa, se você passa mais tempo vendo as fotos da Virgínia do que fazendo coisas que são importantes para o seu crescimento, você vai cair da fé. E não é uma coisa que eu gostaria que acontecesse comigo, com você, nem com ninguém que vai assistir essa palavra. É porque é a ordem das coisas. O que você alimenta é o que cresce, não é? Então, o que nós mais alimentarmos é o que vai crescer. Então, a gente precisa ter certa disciplina para se alimentar de coisas boas, porque senão nós vamos ser derrotados. Então, a centralidade dessa pregação aqui, eu não vou demorar muito, é que o dinheiro, ele é insaciável, certo? Se você ficar botando os olhos nisso, nesse tipo de pessoa, nesse tipo de futilidade, a gente não acrescenta nada na vida de ninguém, certo? Quando ele é levado a uma posição de finalidade de vida, isso fere a sabedoria e desumaniza o ser humano. O que isso quer dizer? E quando o dinheiro se torna a finalidade da sua vida, você se torna uma pessoa tola e desumana. Você perde o seu coração. O seu coração ele já não é mais capaz de discernir o certo do errado, o justo do injusto, o bom do ruim. Aí a gente entra no que existe no mundo hoje em dia. Está escrito em Isaías 5:20, que hoje em dia as pessoas chamam o certo de errado, o errado de certo, o certo de errado, o errado de certo, doce de amargo, amargo de doce. Então há toda essa confusão por causa disso, dessa desumanização, porque essas pessoas só estão atrás de dinheiro. Por isso que cada loucura que a gente vê desses políticos aí é uma questão de louco, né? Então, assim, eu não gosto de citar nome de nada, sei lá o quê, mas um cara que ganha 46 mil reais por mês falar que ganha pouco, que tem que ter o salário corrigido, é um absurdo, né? Um político vir à tona num país igual o nosso, com salário mínimo 1.500 e pouco, e falar que tá ganhando pouco, 46 mil, 47 mil, fora os auxílios que tem lá, um monte de coisa, auxílio terno, auxílio sei lá o quê, auxílio, cartão de sei lá daqui das quantas. Então, é isso. A finalidade desse povo é o dinheiro. Eles estão desumanizados. Eles perderam qualquer tipo de noção da vida. São pessoas que entraram na profundidade da tolice. Eles não sabem mais nada do que é certo. E você pode perceber que geralmente essas coisas elas pegam pessoas que gostam muito pouco de instrução, certo? De instrução. A gente precisa se instruir mais. A gente precisa ler mais, certo? Em todas as áreas. Todas as áreas. Eu quero enfatizar isso. A gente precisa, certo, aprender mais. Provérbios 11, versículo 28 diz: quem confia nas riquezas vai cair, mas os justos, eles verdejarão como a folhagem. Então, quem confia na riqueza cai. Agora, quem confia no Senhor, os que são justos, eles vão crescer, eles vão se desenvolver. É como diz o Salmo 1, verso 3. Quem medita na lei do Senhor de noite, verso 2, verso 3, a palavra lá diz o quê? Vai ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes, cujo fruto cresce no tempo certo e também é podado para dar mais frutos ainda. Então, é muito bom quando você e eu descobrimos o propósito da nossa vida. Porque quando você descobre o propósito da sua vida, você então começa a ser
sensibilizado para coisas que são maiores do que dinheiro, do que fama, do que ostentação, essas coisas, né? Então, a minha pergunta é, você já descobriu para o que você nasceu? Existe alguma coisa que a gente nasceu para fazer, sabe? E ter isso na nossa vida faz com que hoje, por exemplo, se você realmente tem um propósito na sua vida e cai 1 milhão na sua conta, você não abandona a sua vida por causa desse dinheiro. Quem não tem propósito de vida e cai 1 milhão na conta, a pessoa diz, esquece, eu não vivo essa vida mais. Sou outra pessoa, vou morar em outro lugar, minha vida acabou, não quero nem ver quem eu via mais. Isso é sério. É uma coisa que a gente pode pensar a respeito. Se cai agora 1 milhão na sua conta, isso faz com que a sua vida mude totalmente? Então você está vivendo sem identidade. Então não existe, você não existe. O que existe é o quê? É a projeção de coisas que podem acontecer com você. Então a minha vida não pode mudar se acontecer alguma coisa difícil, né? No mundo existem coisas difíceis, mas eu preciso continuar caminhando. O que eu vou fazer é o quê? É potencializar a minha missão, o meu projeto, o meu sonho, eu vou potencializar isso. Então, se eu tenho família, eu vou potencializar a minha família, né? Se eu puder ter condições, se cair 1 milhão na minha conta, eu pôr meus filhos na hora para fazer aula de música e aula de inglês, na hora. Não faz porque não tem condição. Então eu vou fazer o quê? Eu vou potencializar a obra de Deus, a igreja. Como que eu faço isso? Vou ver aonde realmente está precisando. Como que a gente potencializa esse lugar aqui para que as pessoas ouçam a palavra de Deus? Se é mexer na internet de uma forma mais sábia, contratar alguém para que essa palavra chegue para mais pessoas, nós vamos fazer. Mas sair da vida que eu tenho, eu não vou sair da minha vida. Porque eu não estou arrependido, certo? De ter casado com a pessoa que eu casei, de ter os filhos que eu tenho, de ter o meu papel que eu tenho como pregador, como professor, como escritor. Não, eu estou feliz, sou feliz com o que Deus me deu. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Para a gente encerrar aqui, então, veja bem, você vê que a palavra de Deus também diz, em Deuteronômio 8:18, que é Deus quem nos dá força para que a gente adquira riquezas. Então, é o próprio Deus quem nos dá força para que a gente possa ir atrás de alguma coisa e conquistar. Então, assim, é uma tolice muito grande a pessoa alcançar dinheiro e começar a blasfemar contra Deus, que acontece bastante, né? Que aí a pessoa realmente acha que ela é imparável, que ela pode tudo, que ela tem todas as condições de se defender em todos os aspectos da vida, mas não, a vida ainda continua sendo um sopro, ela é frágil, pode acontecer uma coisa bem pequena e a gente pode acabar, morrer de uma hora para outra, e não tem dinheiro que possa nos livrar de certos tipos de coisa. Então, só para passar para as aplicações pessoais ou aplicações pastorais, como a gente chama, eu vou reforçar o que a gente aprende nas Escrituras, então, dentro da teologia do dinheiro. A teologia do dinheiro é estudar o dinheiro segundo a Bíblia. Eu até escrevi um livro que se chama Por que o cristão gosta tanto de dinheiro? Fazendo uma análise ali, sociológica, psicológica e principalmente teológica da questão. Então a grande questão é que o dinheiro é um dom de Deus. Nunca você pode perder isso de vista, porque o dinheiro, ele é um dom de Deus, é uma bênção. Isso precisa estar claro na minha mente e na sua mente. Só que o nosso coração, ele é caído no pecado. O que isso quer dizer? Desde que o pecado entrou no mundo, o nosso coração, ele está inclinado ao pecado, ainda que a gente tenha o Espírito Santo. Martinho Lutero disse assim, eu pensei que no dia que eu fui batizado, eu pensei que o velho homem ia morrer, mas descobri que o sem vergonha sabia nadar. Então, mesmo com o Espírito Santo, a gente ainda tem inclinações. Então, o problema está aqui, dentro do nosso coração. Então, se eu sei que o dinheiro é um dom, mas que o meu coração pode me desviar, eu preciso sempre de Deus para pedir para Deus, não só Deus me prospera, mas Deus me ensina a usar a prosperidade que o Senhor mesmo dá.
me ensina a aplicar ela de uma forma que seja bênção para tudo o que tem que ser, né? Então, isso é fundamental. E como eu já comentei, R.C. Sproul, que é um teólogo, ele disse que a cobiça é a idolatria. Então, só aplicação, então, para levar para a nossa casa, é sempre tomar cuidado com essa má interpretação no texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então isso tem que ficar bem claro. O amor ao dinheiro é a raiz dos problemas. Paulo vai ecoar isso também, né, quando ele vai dizer, por exemplo, que as pessoas elas devem ter generosidade, porque a generosidade é o caminho que Deus nos dá para que nós possamos ter mais. A generosidade é um caminho de Deus para o mais, para receber mais. Isso é uma coisa, então, muito importante que a gente deve carregar. Encerrando só, eu acho que eu passei aqui. Então, as aplicações pessoais para nós são: nunca deixe de examinar o seu coração quando você estiver orando por dinheiro, pedindo por isso. Lembre sempre que eu e você somos mordomos, né, de Deus. A gente é mordomo do nosso corpo, a gente é mordomo da nossa família, dos nossos filhos e do dinheiro também. A gente somos mordomos de Deus para usar isso de uma forma séria. Que a gente se lembre sempre das disciplinas espirituais, como eu estou citando, da generosidade, simplicidade, contentamento. São antídotos contra a avareza, né? Não seja uma pessoa feliz com o que você já tem. E por fim, as igrejas, elas devem sempre denunciar abusos financeiros e práticas que são de manipulação. Então, as igrejas, elas precisam sempre, certo, falar. Então, não existe. Essas coisas que você vê dessas mega igrejas aí, é tudo um monte de falcatrua, tá? Eu estou falando para você por experiência, de ter estado dentro desses lugares, tá? Igual esses dias aí, o pastor foi lá e tirou um tênis do pé de 8 mil reais. Quem compra o tênis, sei lá o quê, alguém comprou lá o tênis por um valor maior. Isso não existe. Isso é uma loucura. Olha, hoje nós vamos fazer um negócio aqui, sei lá o quê, e Deus vai abençoar quem... Você vai dar o seu melhor para Deus aqui hoje. Aí você vai deixar a sua aliança aqui, tem gente que deixa o carro, isso não existe, tá bom? Isso aí é mentira, gente do mal, gente que engana pessoas, eles que fazem esse tipo de barbaridade. E essas coisas devem ser denunciadas. Por quê? Porque são por causa dessas pessoas que muita gente tem preconceito com a igreja. É por isso que muitas vezes você chama um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um vô, e fala: eu, igreja? Deus me livre, igreja evangélica? Deus me livre, não vou nunca, porque pensa que tudo é assim. Mas não é, não é? E nós estamos aqui, mesmo que pequenos, para combater esse mal e dizer: esses lugares não são igrejas, são pessoas que usam a igreja, gente que já está desumanizada, gente que está cheia de demônios, sim, porque usar a palavra de Deus para o mal é pior do que usar a política para o mal, tá? Porque a palavra de Deus é a coisa mais sagrada que tem, e essa gente vai pagar caro pelo que eles estão fazendo, porque a gente não tem direito de o quê? De acrescentar nada e subtrair nada. A Bíblia diz que a igreja precisa de manutenção, conta com a generosidade, com as ofertas, contribuições mensais, mas a igreja, ela não pode. Esses dias eu vi um rapaz, até vou falar o nome dele, que ele é muito seguido, a gente gosta muito, André Valadão. Aí mandaram uma mensagem lá na caixinha dele assim: pastor, eu só tenho 110 reais, é o dinheiro que eu tenho para pagar minha luz. Dou o dízimo ou pago a luz? Ele disse assim: olha, você tem que dar o dízimo. Se fosse eu, dava o dízimo. Dava o dízimo? Pelo amor de Deus, a pessoa vai ficar sem luz em casa porque o pastor falou para dar o dízimo, sabe? É de uma canalice enorme, sabe? Que não tem precedente uma pessoa falar isso numa cara de pau para milhões de pessoas que são seguidoras. Tá entendendo? Nós temos que combater isso. Se você combate isso, talvez você consiga colocar pessoas para ouvir o que é certo. Por quê? Porque nós não concordamos com isso nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Estamos aqui para combater. E é como eu estou dizendo aqui. Isso é uma prática que é um antídoto para o nosso próprio coração não virar avarento. É o que a Bíblia nos ensina.
Vamos colocar de pé para a gente orar ao Senhor? Vamos pedir para que Deus possa nos dar a graça de pegar dinheiro e fazermos as coisas para a glória dele. Porque isso sim vale a pena. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar nessa noite, te agradecer pela tua palavra, pelo esclarecimento. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito: o meu povo perece porque falta conhecimento. Jesus disse: o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São homens maus que não conhecem a Bíblia, que se introduzem, dizem que têm poderes espirituais e místicos que estão enganando muita gente. Nós queremos, Senhor Deus, entender de forma clara no nosso coração que o dinheiro é um dom do Senhor. E nós queremos te pedir que o nosso coração seja, Senhor Deus, abençoado para entender isso. Para que sempre que nós pedirmos em oração, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, alguma graça financeira, que o nosso coração tenha a motivação correta. Que nós possamos sempre ter uma missão, um propósito para aplicar, ó Deus, essas coisas. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar de sonhar. Nós estamos dizendo que nós devemos lutar contra as distorções dos nossos sentimentos. Nos livra, Senhor, da cobiça, da avareza. Nos livra disso. Acã, ele morreu por causa disso. E tem muita gente que está morrendo, perdendo a saúde, perdendo tudo, porque está dando a sua vida pelo dinheiro. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos, a Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê sabedoria para usar o que o Senhor nos der. Que se o Senhor nos prosperasse do nada agora, que a gente não mudasse a nossa vida por completo, mas potencializasse aquilo que o Senhor nos fez ser. Cada um de nós tem uma identidade, tem nome, tem sobrenome, tem história, tem jornada. Isso não pode ser jogado fora, não pode ser jogado no lixo. Nós temos que continuar e perseverar. Eu te agradeço por podermos, ó Deus, falar dessa palavra. Traz sobre nós, ó Deus, a graça da prosperidade. Mas nunca nos deixe cair na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e nem na ostentação dos bens. É o que eu peço ao Senhor do fundo do meu coração. Ouça, Senhor Deus, o nosso cântico nessa noite. E que seja o Senhor, ó Deus, nos ajudando a não amar o dinheiro, porque nós queremos amar o Senhor em primeiro lugar. Escuta o nosso louvor, é o nosso pedido, Senhor. Vamos cantar um hino antes de encerrar. Senhor, é minha ajuda.